Bom, oficialmente boa noite a todos, dia 23/9. Boa noite, Rian. 23/9, semana que vem, sim, vocês têm B1, tá? E pensando na B1, eu dividi nosso encontro de hoje em 2 momentos, tá? Um primeiro momento faz de conta que vocês têm prova hoje, né? Mentira. Não, é verdade. Façam de conta que vocês têm prova hoje, tem uma série de perguntinhas ali, que eu vou deixar para vocês 1h25, não dá mais, 1h20 para vocês responderem, tá? Até 22h30. Porque eu falando e fazendo, as coisas vão bem, né? Então, vocês têm aí 1h30 que não é para demorar tudo isso, tá? Para resolver algumas coisas que eu coloquei lá no Ava para vocês. Deixa eu abrir meu Ava aqui. Espera aí que eu já vejo o que vocês escreveram. Só vou trocar o... Tá, já vou compartilhar aqui uma guia. Meu novo separador. Não sei. Aqui. 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 Hã? Confirmaram a CCXP. Não, ele tentou abrir a sala de aluno, não é de aluno. Tá aqui. Omelete CCXP. Eu tava lendo hoje que confirmaram a CCXP, salvo engano. Mas não sei. Oxi. Trocou de aba, peraí. Ele ficou mostrando a aba errada. Mas eu não sei, PGS se confirmou ou não. Não vi nada a respeito. Estou aqui, logando. Que, como eu disse a vocês então, para o encontro de hoje eu preparei 6. São 6 itens, 6 passos. Tá? Eles vão na mesma linha daquilo que vocês terão, que atividades, que vocês terão na B1. Então, é uma atividade aí de aproximadamente 1h, agora, né, 1h20, em cima do banco do RPG, tá? É revisão, a pontuação dela é muito pequena, já tem gente com ela aberta, não tem problema, mas o Guilherme e o Gabriel, né, quase não são ansiosos, já estão na atividade, vocês podem abrir sem nenhum problema. Pois é, sem crise. Droga, lugar errado. Tá aqui. Pronto, tem mais. Então tem lá, uma série de perguntas ali, passo a passo, né? Uma coisa vai complementando a outra, e aí na resolução eu explico qual que é a ideia, né, dessa revisão para vocês. Eu vou ficar aqui, vou estar mutado para não atrapalhar vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, compartilhar, eu explico, tiro a dúvida. Não é prova, gente, é revisão. Imagina que vocês estão na faculdade, em um laboratório, tem um exercício para fazer, tá? E eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. E aí, por volta de 22h30, eu entro e faço a correção. E aí eu explico as ideias que eu coloquei nas atividades para a gente fechar essa preparação para a B1 da semana que vem. Caso alguém caia a conexão ou por algum motivo não fique até o final, eu abro a B1 de vocês no sábado, na hora do almoço, por volta de 12 horas. Ela abre para vocês responderem. Ela fecha na próxima quinta, às 23h20, final da nossa aula. Quando você abrir para responder, você tem 3 horas, tá? Para postar e finaliza a tentativa de vocês. Uma tentativa só, vocês têm direito. E normalmente eu coloco na prova, pode ser que eu
peça alguma coisa que vocês tenham que pesquisar comando que vai fazer aquilo que eu estou pedindo. E isso é natural e é normal, tá? De repente eu peço lá, por exemplo, né, fazer um cálculo com data, um cálculo com hora. Aí, né, o que vocês colocam? MySQL, calcular data, MySQL, extrair hora, né? Então, também uso na avaliação um pouco de vocês descobrirem conhecimento. Ok? Pronto, falei? 21h11, vou ficar mudo aqui. Vou até pausar a gravação. Eu volto à gravação quando eu começar a resolução. Ok? Qualquer dúvida, me chama. Tô por aqui. Só vou ficar quietinho para não atrapalhar. Ok. Dando sequência, então, vamos lá partir para a correção da revisão da B1. Compartilhando a minha tela com vocês. Ignoro. Ok. Já coloco um zoom para vocês aí. Deixa eu só ver uma coisa, se eu consigo esconder o mosaico. Não, quase que eu removi o Luan. Só queria tirar o mosaico daqui para melhorar a visualização de vocês. Vamos lá, então, um pouco de zoom aqui. Ok. Bom, vocês talvez se recordem da questão, mas na primeira eu tinha pedido somente para a gente criar dois campos. Tá? Dois campos, um na tabela de locais, um na tabela de aventuras. Os dois são campos de status. E eu passei para vocês o tamanho desses campos. Né? Um varchar de 15 e um de 10. Baseado em que eu fiz isso? Eu contei quantos caracteres teria disponível e indisponível, salvo engano deu 13 o maior. Aí eu arredondei isso para 15. E embaixo também, ativo e inativo, contei, deu 8, salvo engano, arredondei para 10. Na avaliação, muito possivelmente, eu vou pedir para vocês criarem campos nas tabelas, porque esses campos que vocês vão criar, eles vão ser usados para ajudar a resolver as perguntas que virão na sequência. Tá? Por isso que eu iniciei aqui, né, fazendo a criação de dois campos, um em cada tabela. Coloquei os dois numa questão só, poderia ter separado em questão 1 e questão 2. Eu creio que no primeiro aqui, vocês não tiveram nenhum problema. Ok? Então eu já vou para a segunda. Na segunda, eu defini uma regra. Eu falei que na tabela de locais, o campo que vocês tinham acabado de criar, que é o lock status, ele só poderia receber disponível e indisponível. Propositalmente, eu não coloquei o mesmo dos anteriores, ativo, inativo, excluído, para vocês não ficarem com aquilo na cabeça, que sempre tem que ter os mesmos status. Tá? Então, por isso que eu mudei um pouco o conteúdo que era aceito, para forçar vocês a entenderem, a enxergarem que a gente pode colocar qualquer status. É uma regra que quem está definindo o projeto é ele que define.
É ele que vai passar para vocês quais são os status válidos. Quando ele não faz, vocês vão ter que sugerir, dentro daquilo que vocês pensaram para a solução, quais status vocês vão aceitar em determinado campo. Então aqui, como vocês já sabem que eu posso tanto incluir dados quanto alterar dados, eu criei duas triggers, que eu nomeei aqui, uma como 2.1, tratando... aqui tá legal, né? Eu apago a de update e crio a de insert. Mas a 2.1 tratando o evento de inserção, e aqui embaixo a 2.2 tratando o evento de alteração. Voltando aqui na inserção. Vocês já viram, né? Já estão mais do que acostumados. Eu apago se existe. No caso, como eu estou usando o Workbench, eu tenho que colocar o delimiter. Quem está usando o Debeaver não tem nenhum problema. Tá? Ah, Chicão, na avaliação. Gente, na avaliação não é o fato de pôr ou não o delimiter que vai tirar ou não, diminuir ou não a nota de vocês. Tá? Crio a trigger. O que ela tem de mais importante? Né? Eu estou adotando aqui aquele padrão de salvar o texto numa variável. E no momento do erro, eu subo a variável. Tá? Aqui, como aconteceu, né, com a Lalesca. Se a gente dá um upper aqui, um upper no campo, ele vai comparar esse campo aqui todo como caixa alta, todo como maiúsculo. Igual o pronto do Gabriel aqui no chat, né? Tudo em maiúsculo. E eu entendo, se ele colocou maiúsculo no pronto, ele conseguiu fazer. Então, se aqui está maiúsculo, né, no if, no momento que eu vou comparar, eu também tenho que colocar maiúsculo. Tá? Eu estou usando aqui a minha função in, que aí ele vai comparar o campo que eu escolhi com uma lista de valores. Aqui poderia ter 2, 3, 4. Mas isso não significa que da maneira como a Lalesca colocou, eu vou usar ela como exemplo de novo, upper de new, lock status, diferente de disponível, opa, e campo de novo, né? Vou copiar aqui para ser mais rápido. Diferente de indisponível. Fecho aqui, porque esse fecha, amarelinho, ó, ele se refere ao if. Tá? Por que que nessa situação é end? Porque o campo status tem que ser diferente de disponível e diferente de indisponível. Se vocês colocarem um operador OR aqui, ele vai dar errado a validação, porque diferente de disponível ou diferente de indisponível. Então aqui ele vai se perder na comparação. Tá? Eu vou deixar ali com in, mas vocês podem fazer das duas formas. Então, se não tiver na lista de disponível e indisponível, erro. Ah, Chicão, e a de update? Mesma coisa, gente. É a mesma regra, é a mesma validação. Ela é igual aqui no corpo, muda somente o evento. O evento que ela vai monitorar. Inclusão e alteração. Por que eu tenho que fazer duas vezes? Porque o MySQL ele não aceita triggers de inclusão e alteração juntas. Eu preciso criar uma para cada evento. Uma para inclusão, uma para exclusão e uma para alteração. Mas o corpo aqui, nesse meu caso, é igual, porque eu faço a mesma verificação. Se a hora que a pessoa alterou o status, se ela manteve como disponível ou indisponível. Matei a segunda. Na terceira, era a mesma história da segunda, eu só troquei a tabela e o conteúdo. Ao invés de ser disponível e indisponível,
eu chamei de ativo e inativo. Só troquei os status, mas a lógica ela é a mesma. Então, aventuras before insert, e aqui mensagem de erro, e eu testo o campo AV status que vocês criaram lá na primeira, não esteja na lista. Ativo e inativo. O restante é igual. Então, tanto para a inclusão, quanto aqui embaixo, que eu chamei de 3.2, né? O complemento da questão 3, quanto para before update. Tá? Como a lógica é igual à anterior, não vou ficar consumindo tempo explicando para vocês. Na quarta, eu mexi de novo na trigger de inclusão e de alteração de aventuras. Só para vocês se posicionarem, essa trigger aventuras before insert, ela, ó, aqui é a 4, né? Aventuras before insert, ela foi mexida, ó, aventuras before insert, no que eu chamei de 3.1 e depois, né, no 3.2. Então eu criei uma trigger, ela tem uma regra, ela faz alguma coisa. E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou alterando essa mesma trigger, eu estou acrescentando mais uma regra. Por isso que aqui na 4, se eu fizer isso aqui, ó, corajoso, né? Ai, que medo. Tá. Se eu apagar isso aqui, a trigger está igual àquela lá de cima, ó. Eu trouxe a trigger que já existia before insert, mantive a validação do status, mas eu acrescentei aqui, se tudo correu bem, se ele não entrou aqui na condição de erro, eu faço o quê? Eu venho aqui para baixo. Eu venho fazer mais uma validação. Então, o que eu acrescentei na minha trigger de aventuras foi da linha 79 à linha 84. E o que eu estou fazendo nessa linha, nessas linhas? A regra é assim: você não pode colocar a aventura num local que não esteja disponível. Tá? De repente você tem um local que você criou no seu jogo, por exemplo, selva. Você já cadastrou selva, você já preparou todas as aventuras na selva, só que você percebeu que tem um bug, tem uma falha. Então você não pode permitir que nenhuma aventura seja criada na selva, enquanto você vai dar manutenção em alguma coisa. Ok? Então, eu criei uma validação aqui que caso o status do local não seja disponível, ele vai dar um erro. Então aqui, ó, se a gente isola, né? Aqui, só esse trecho que eu estou marcando em azul. Eu estou indo lá na tabela de locais, pegando o campo local status, onde o código do local seja o local que eu estou incluindo, que é esse new.locais, ID locais. Então, eu estou indo na tabela de locais, pego o campo, deixa eu voltar só uma imagem aqui. Voltei. Estou na tabela de locais, pego o campo lock status, isso vocês já fizeram lá no Selects da vida. A diferença é que eu estou pegando esse valor que eu estou recuperando e comparando. Por isso que aqui ele está num if. Ó. Se o resultado desse select que eu executei, que eu estou marcando aqui para vocês em azul, se esse resultado for diferente de disponível, eu jogo aqui no campo VTXT, que é o que vai retornar, eu jogo o status do local não permite ser usado. O cara está indisponível, está bloqueado. Levanto o erro. Então, se ele recuperar aqui local e esse local for igual a disponível,
ele não vai entrar nessa exceção e vai permitir que o local seja usado. Então a quarta, ela dá um pouco mais de trabalho que vocês têm que entender, e isso eu posso pedir, que vocês já têm uma trigger criada, vocês precisam colocar mais regras nessa trigger. Então, se eu fosse melhorar ainda mais para vocês. Aqui, ó, a gente está tratando a regra 1, que é a regra no campo AV status. E aqui, ó, eu estou tratando o que eu estou chamando agora de regra 2, locais disponíveis. E eu poderia colocar a terceira, a quarta, quantas regras eu entender que sejam necessárias. Quando eu peço para vocês, lá na avaliação, entregar o comando completo, é a trigger completa. Então não adianta você me entregar uma trigger aqui, e lá para frente você me entrega só uma trigger que faz isso. É uma trigger só que vai atender tudo que eu preciso. Então na primeira ela faz alguma coisa. Lá na segunda ela faz o que faz na primeira, mais o que eu pedi. Tá? Espero que vocês tenham conseguido testar o status. Quem não conseguiu fazer assim, poderia ter criado uma variável, feito um select aqui com int, joga na variável, e compara a variável, não tem nenhum problema. Ok, Eliseu, e ok, Gabriel, pode fazer, tá? É que tem as duas formas, né? Para quem tem dúvida, como é que seria? Seria assim, ó, select, deixa eu aproveitar aqui, vou copiar isso para ser mais rápido, tá? É um select como esse, na mesma coisa. Ó, tá aqui o que eu colei, para não misturar lá em cima. É um select normal e eu coloco aqui, int, por exemplo, a variável status. Eu tenho que ter criado lá em cima. Depois, aí eu faço a comparação aqui, ó. Se v status for diferente de disponível, tem em diff. Eu abro parênteses. E aí? Mensagem de erro. Aí, ao invés de colocar variável, poderia colocar local não pode ser usado. Pronto. Então, algumas pessoas fizeram, eu vou só colocar aqui em comentário, para vocês não acharem que é um código só. Algumas pessoas fizeram assim, ó. E também dá na mesma. Deixa eu jogar isso aqui para baixo, para não atrapalhar o código. Aí eu coloco aqui e coloco aqui para vocês. Ou essa forma aqui. Espero que vocês entendam que isso que está comentado é a outra forma de fazer. Ô Gabriel, fica. É que eu disse para vocês quando eu mostrei. Esse aqui, ele é mais rápido, porque eu não fico usando variável. Mas eu gosto e eu sempre fiz assim, ó, passo a passo. Vai lá, busca, joga na variável, pega a variável, testa, tá? A lógica desse que está comentado aqui, desse pedaço que está em azul, ela é uma lógica mais simples, tá? Essa aqui de cima, depois que você já entendeu e já está usando, a gente pode usar isso aqui que vai dar o mesmo resultado. Eu vou deixar, e vou atualizar inclusive, vou deixar a correção de vocês dessa forma. Mas, gente, por favor, não confundam. Esse pedacinho que está comentado aqui é uma forma alternativa de vocês resolverem ou uma ou outra. Então, eu não vou tirar daqui porque aí vocês têm as duas formas, né? Inclusive uma que está igual ao que vocês fizeram.
Bom, aqui a gente não pode esquecer, né? Eu estou usando uma variável chamada vStatus. Eu precisaria, e vou deixar comentado aqui, declare vStatus, varchar de ativo e inativo, é um varchar de 10, né, que a gente tinha feito. Está comentado, porque se vocês usarem a forma aqui de baixo, essa que está entre barra asterisco, asterisco, barra, se for usar essa forma aqui, a forma alternativa, vocês vão precisar criar essa variável aqui, tá? A quarta era isso, né? Imagino que vocês tenham passado por ela também, tá? A coisa poderia pegar na quinta, porque a quinta eu estou pedindo uma outra situação para vocês. Eu estou pedindo que, baseado em um evento, vocês atualizem outra tabela. Essas todas que a gente fez são triggers de validação. Checa se o status é válido, checa se eu posso usar o status. É tudo checagem, tudo verificação. Por isso que eu tenho muito if aqui nessas. Aqui embaixo eu tenho um if, só que a consequência do if são alterações em outras tabelas. Então, a de update está aqui, né, quase igual a de insert. Estou fazendo a mesma coisa, ó, testando o local e erro. Tá? A quinta, para a gente conseguir finalizar no nosso horário. A quinta, eu estava pedindo o quê? Se você trocar o status de um local para indisponível, suponha que eu já tenho lá 50 aventuras cadastradas em alguns locais. Eu pego um desses locais e falo, olha, esse local está indisponível, não pode mais. O que eu tenho que fazer? Todas as aventuras que usam aquele local, elas não podem estar disponíveis mais, elas têm que ser inativadas. E a mesma coisa, eu tinha um local que estava indisponível, eu corrigi um bug que eu tinha lá no meu jogo. Eu pego esse local, viro ele para disponível de novo. O que tem que acontecer com as aventuras do local que eu voltei para disponível? Elas têm que voltar também como ativas. Então, eu mexi no local, reflete na aventura. Eu bloqueei, bloqueei a aventura. Eu desbloqueei, desbloqueei a aventura. Mas isso eu só posso fazer no momento que eu viro a chave do local, que eu troco de disponível para indisponível. Ou que eu troco de indisponível para disponível. Então, o que eu fiz? Eu peguei a trigger de alteração. E por que nesse caso eu só mexi na alteração? Porque quando eu incluo um local, eu não tenho aventura ainda. Eu estou começando, eu estou criando o local. Eu preciso criar o local para depois criar as aventuras. Então é por esse motivo que na quinta eu só mexi na trigger de alteração. Eu já tenho um local criado, eu posso estar trocando o status dele. Então peguei a trigger só de alteração de locais. Nota que esse pedaço aqui, ó, status inválido, status aceito, disponível e indisponível, isso aqui você já tem lá em cima. Eu trouxe aquela trigger e aí eu fiz aqui embaixo, que eu chamei de 5.1, que é o primeiro pedaço da resolução, e 5.2, que é o segundo pedaço. Eu vou esconder o segundo pedaço. Vou deixar só o primeiro. Espera aí, pronto. Vamos atentar agora só para esse trechinho de código aqui. Ele teima em aparecer. Mas é esse trechinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo sumir com o 5.2 dali. Prontinho. Sumi. O que eu estou fazendo aqui? Se o novo status é inativo e o status antigo não era inativo, significa o quê? Que alguém mexeu. Se agora é inativo e o valor antigo não era inativo, você mexeu. Você acabou de falar que esse cara está sendo inativado.
Por quê? Se o status novo é inativo e o status velho, o que estava guardado, é inativo também, você não mexeu. Então ele só vai atualizar quando você mexer. Chicão, tá errado se eu não comparar o estado novo e o antigo? Não que esteja errado. Você compara só o status novo. Se o status novo é inativo, faz alguma coisa. O que vai acontecer? Todas as vezes que mexerem no status, e às vezes ele não mexeu no ativo e inativo, ele mexeu na descrição. Mas todas as vezes que mexerem, ele vai atualizar. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui é deixando ele fazer uma vez só. E o que ele faz? Ele faz um update na tabela de aventuras, definindo o status da aventura como indisponível, onde o local da aventura seja igual ao local que você mexeu. Pronto, acabou. Então eu alterei o status do local como inativo. O que ele faz? Ele vem na tabela de aventura, faz um update em todos os registros, colocando como indisponível, onde o código do local seja o local que eu mexi. Era só isso. Então, um evento na tabela de locais, um acontecimento na tabela de locais, está gerando uma atualização na tabela de aventura. Baseado em quê? Baseado no local que eu mexi. Na semana passada, a gente fez algo parecido. Eu colocava determinado item na bolsa, nem lembro agora qual que é a tabela, mas era artefatos, alguma coisa assim, né? Deixa eu pegar o nome correto, vai. Artefatos, res, aqui ó. Os artigos do personagem no jogo. Quando eu mexia nessa tabela, significava o quê? Eu acho que o exemplo era até esse. Ah, o Eliseu comprou um boné. Quando o Eliseu comprava um boné aqui, eu ia lá no cadastro do personagem, do Eliseu, e tirava o ouro para pagar a compra do boné. Semana passada a gente fez isso. Agora é uma outra situação. Eu estou pegando um local e inativando. Olha, esse local está interditado. Está em manutenção. Eu estou mexendo no mapa, por exemplo. Aí eu pego todas as aventuras que usam aquele local e mudo ela para indisponível. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, a essência era comparar o lock status. Se ele fosse inativo, eu disparava um update na aventura, usando o ID do local, né, que era a chave estrangeira aqui. E a 5.2, ela é praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu só estou trocando. Se ele mudou o status para ativo, eu pego a aventura e deixo ela como status disponível. Então foi a mudança que a gente tinha que fazer. Quando inativa, a aventura fica indisponível. Quando eu ativo, a aventura fica disponível. Pronto, acabou. Então essa era a quinta. Talvez a quinta ela era mais complexa para entender o que vocês tinham que fazer, tá? Mas o comando final disso tudo era um update, ok? Bom, gente, eu já tinha colocado lá agendado às 20h45. Esse script subiu, ele está lá disponível no material de apoio para vocês. Então ele já está lá. Deixa eu pegar aqui. E vou atualizar. Deixa eu só ver uma coisa. Que legal. Ele me jogou fora, mas eu volto.
Deixa eu ver. Aqui, atividades. Meu. Bom, gente, algumas pessoas eu vi que não fizeram, né? Elas não. Ok. Rian, o que aconteceu que você não subiu? Depois a gente vê. Enquanto vocês estavam realizando a atividade aí, essa revisão, eu já coloquei a presença de vocês. Então vocês todos estão com presença. Deixa eu tirar a restrição aqui. Pronto, vocês não têm mais restrição, vocês já têm acesso ao material. Aqui. Acho até que vocês já tinham, tá? Porque o horário já permitia. Deixa eu pegar essa última versão. Acabei de subir. Pronto. Vocês já estão com a resolução completa aí. Vocês já estão com a revisão. E aí, gente, para a semana que vem, o Piva subiu, mas espera aí, algo aconteceu. Atividades, revisão B1, 12 tentativas. Ô, Ian, não está aparecendo. Tenta, Rian, abrir a atividade de novo, porque para mim, ó, ela está pendente aqui. Se você não conseguir, depois você manda um recado para mim. Gente, sábado eu libero. Pessoal de TDS vai trabalhar em cima daquele banco de OS. Pessoal de jogos, a gente trabalha nesse banco aqui. Vai ter alteração de estrutura, eu vou pedir a alteração para vocês. Ou, se ela for muito grande, né, eu já deixo o comando de alteração para vocês aplicarem no banco, tá? Deem uma olhada na gravação da aula, tentem revisar e boa sorte a vocês. Da minha parte, boa noite. Valeu, Felipe. Boa noite, bom descanso. A gente se vê na semana que vem. Fazendo a prova, a presença não é obrigatória. Eu vou computar a presença pela entrega, ok? Então, quem fizer a prova antes do dia da aula, no horário da aula, está liberado. Quem deixar para fazer no horário da aula, eu vou estar aqui com o link aberto, ok? Até a semana que vem. Boa noite a todos vocês. Bom descanso. Valeu. Professor,